Saudações, sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar aí a nossa aula de História. Na nossa aula de História, nós vamos ver algumas curiosidades sobre os povos indígenas. Nós falamos sobre a cultura desses povos, falamos sobre o dia a dia desses povos, né? A religião desses povos, qual a relação desses povos com a natureza também. Isso daí foram algumas questões que nós vimos durante as nossas aulas de História. Vamos ver aí algumas curiosidades, certo? Como era a cultura indígena? Isso aí nós vimos também durante as nossas aulas. Como é que vocês acham aí que a cultura indígena ela favoreceu, ela contribuiu para a nossa sociedade? Ela contribuiu para as questões da natureza? Bom, muitas perguntas, né? Mas isso aí basta o quê? Conhecimento. Então, vocês também devem procurar, pesquisar sobre as relações indígenas com a sociedade, ok? Vamos ver aí algumas questões que nós vimos. Sobre os povos indígenas, apesar de terem aí pertencido a vários grupos de diferentes com pontuais diferenças de comportamento e cultura, tinham elementos comuns que consolidavam uma cultura indígena como um todo. Eles tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos similares. A divisão do trabalho também era parecida entre todos os povos. E o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta de alimentos. A crescida da agricultura de algumas plantas como a mandioca favoreceu bastante aí. A religião indígena, baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais, era variada. Entretanto, era comum a crença de entidades espirituais que habitavam o mundo material. Então, a questão dos antepassados desses povos indígenas, os outros ancestrais voltarem em forma de espírito, era uma crença que eles tinham, que os povos indígenas tinham. Hoje, atualmente, nos dias de hoje, existem muita cultura ainda que tem essa crença, muita cultura indígena que tem essa crença de questões espirituais, né, do mundo, do outro lado, questões da natureza também. Eles têm essa influência, a relação da natureza e o mundo espiritual. Então isso para eles é uma coisa muito forte. A questão do desrespeito para eles sobre essas questões não é legal. Então respeitar a cultura de cada povo é importante para todas as sociedades também. Então a cultura indígena, eles têm isso, né? O respeito pela religião, o respeito de como você vê a natureza, de que forma eu vejo a natureza. Eu vejo a natureza só para explorar, para exploração. Não, eu vejo a natureza de uma forma mais espiritual. Então eles têm a cultura deles e respeitam também a cultura dos outros povos indígenas. Então eles têm questões similares, parecidas, e também a questão da cultura diferenciada. Outra diferença é que esses povos indígenas, a vestimenta, a questão a pintura deles, né, as plumas que eles usam, tudo isso daí é para se mostrar, para dizer, a minha tribo ela é mais bonita que a sua, a minha tribo se enfeita mais. Não, a questão da diferenciação deles é isso, eles se vestem da maneira que eles acharem para se diferenciar de outros povos, não para dizer que eu sou mais bonito que vocês, não, para se diferenciar de outros povos. Então é uma questão diferente que eles têm aí em relação ao conhecimento, à cultura deles, ok? Nós temos aí as pinturas, né? Essa questão das pinturas corporais aí que a gente acabou de mencionar aí, ok?
A questão também da ligação com a natureza que nós comentamos aqui, da religião, o conhecimento dos anciãos, que são as pessoas mais velhas. Atualmente também existe isso aí, a questão do conhecimento ser passado de geração em geração, né, de pessoas, desde a pessoa mais velha até as crianças, de como você vai caçar, coletar, de como você vai ter a sua relação com a natureza, a questão da religião também, da própria religião também. Então isso daí é um assunto que eles respeitam, é uma cultura deles, é o respeito que eles têm com as sociedades, ok? Vamos ver aí algo mais relacionado a isso. Aos direitos, vamos lá, direitos indígenas. Atualmente, esse processo, né, de uso e exploração da terra, ele é muito constante, principalmente no nosso território. Ah, professora, a exploração das terras é só aqui no Brasil que acontece? Não, existem também em outros locais, em outros países também, mas estamos falando dos nossos indígenas, né, da nossa população indígena. E aí eles lutam hoje pelos direitos das suas terras. Então isso desde a chegada dos portugueses até os dias atuais, a questão do espaço deles. A gente não invade o espaço de vocês, por que vocês têm que invadir o nosso espaço? Então a questão deles atualmente é pelo uso da terra. As pessoas, exploradores, podem utilizar as terras? Podem sim, mas de forma consciente. Eles não, eles querem explorar, usar de forma inconsciente. E aí ocorre muitas vezes os conflitos indígenas. Nós temos, por exemplo, aí no artigo 3, o que fala o artigo 3 em relação ao Código dos Indígenas, né? O Código Civil aí. Os povos indígenas, eles têm direito à autodeterminação. Em virtude desses direitos, eles determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. O artigo 4, ele vai falar o seguinte, que os povos indígenas, no exercício de seu direito à autodeterminação, têm direito à autonomia ou autogoverno nas questões relacionadas a seus assuntos internos e locais, assim como dispõe dos meios para financiar suas funções autônomas. Por exemplo, o que ele quer dizer aí, professora? Ele quer dizer que os indígenas, eles podem explorar suas terras, eles podem fazer o que eles quiserem com a questão dos recursos minerais que eles têm nas terras, vender, ficar, se eles quiserem distribuir, podem, porque é um direito deles, é uma determinação deles, não é quem que está de fora que deve dizer o que eles têm que fazer, não, é um direito deles, mas muitas vezes, né, não acontece isso, a exploração ela é grande. Então essa daí é a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, né? Os direitos indígenas aí, certo? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre os direitos indígenas, é só acessar lá o site, tá? O acesso da Declaração das Nações Unidas sobre os direitos indígenas. Então é uma questão aí que ocorre atualmente no nosso território brasileiro, certo, meus queridos? Então, essa daí é algumas das curiosidades que nós temos aí. Outra questão, nas últimas décadas, algumas comunidades indígenas brasileiras têm obtido importantes conquistas na luta por seus direitos, especialmente no tocante ao direito à terra. Para os indígenas, a terra é muito mais do que o lugar de onde se retira o sustento. A terra é o lar dos seus ancestrais, local que abriga os espíritos que os protegem e que nela estão enterrados os seus mortos. Então essas daí foram algumas questões que nós vimos até o momento. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês.
E eu tenho só um recadinho para dar para vocês com relação aí à aula passada, tá? A aula passada eu dei início aí ao terceiro bimestre. Foi um equívoco meu. Quero esclarecer isso com vocês. Por que foi um equívoco? Porque na verdade, eu fui, olhei a data, achei que já era para iniciar o terceiro bimestre, quando que não, vocês ainda não tinham acesso ao volume 3 do livro aí de vocês, que vem junto, livro de inglês, tá? Do material. Então, I'm so sorry, peço desculpas agora para vocês, mas isso não vai trazer nenhum tipo de problema para vocês, porque vocês vão aproveitar quando pegarem esse livro, né, de vocês, no volume 3, vocês vão olhar lá a aula da aula passada para poder fazer. Vai ficar ali disponível para vocês. Eu vou estar disponível também para tirar dúvidas no plantão Tira Dúvidas. Então isso aqui é só, estou esclarecendo para vocês o que foi que aconteceu, para que não fiquem preocupados. Nossa, mas eu estou devendo tarefa. Tranquilo agora, né? Já sabe que quando você pegar o livro, você vai fazer. Combinado? Então, hoje a aula vai ser de revisão e eu digo para vocês prestarem atenção, porque a revisão, gente, vai ajudar e muito vocês a resolverem questões das atividades online. Então, de olho na revisão, ficou com dúvida, já anota e apareça no plantão para perguntar, ok? Let's go! Capítulo 4, The World of Work, o mundo do trabalho. As páginas que eu vou falar hoje, a página 29 e página 30. Vamos ver o que fala essas páginas. Antes de mais nada, eu vou revisar aqui com vocês esses nomes, tá? O nome aí de profissões. Então, a letrinha A, dentist. B, cook ou chef. C, secretary. D, housekeeper, que é a doméstica. E, police officer, policial. F, firefighter. A G, letter carrier, que é a pessoa que carrega as cartas, o carteiro. I'm so sorry. A letra H, nurse. I, musician, que é o musicista. J, singer. K, waiter, que é o garçom. Ou a letra L, que é waitress, que é a garçonete. Espero que não tenham ficado dúvidas com essas profissões. Eu falei de outras profissões mais, só que vamos observar bastante do livro, tá? A questão 3, gente, da página 29 diz o seguinte: use the articles A or N before each occupation, then complete the definitions for their jobs. The first one is done for you. Observe que antes da palavra fotógrafo, que é o photographer aqui, eu tenho um artigozinho A. Eu utilizo o A porque a palavra photographer começa com o PH ali, que tem um som de consoante, então não posso utilizar o N. A photographer takes pictures. A mesma coisa vocês vão ter que fazer nas outras questões, da letra B em diante. Estão vendo que tem um espacinho em branco? Você vai completar com A ou N. Tem que analisar o que vem ali, se é consoante, se é vogal, para você aplicar corretamente o artigo indefinido. E falando sobre aí, na verdade, plumber, que é o encanador, ele conserta o que, gente? A plumber fix pipes, que são as pias, ok? Mais adiante a gente tem outras questões. C e D, já sabe como resolver? Eu espero que sim. Por quê? Vamos lá. Aqui vamos analisar. Começa com SC, scientist. Tem um som iniciando aí de consoante, então vai ser um A. O que o scientist faz, gente? Ele não descobre coisas, procura, pesquisa. Então vocês têm que pensar um pouquinho, como falar um pouquinho dele. E aqui, dressmaker é a pessoa que faz roupas, inventa roupas novas. Ok? Dress é o verbo vestir e maker é fazer. Make, na verdade, né? Então, dressmaker é, e na verdade, como se fosse uma costureira. Então, vamos lá. Letra C. A scientist discover new things. E D. A dressmaker makes clothes. Bem lógico, bem básico, sem muito mimimi, para que vocês entendam direitinho, né, um pouquinho dessas profissões. Já a letra E, eu tenho aí um ator e eu tenho um analista. Observe que inicio com vogal, então eu vou colocar o meu artigo indefinido N. Então, o que um ator faz? An actor
acts or performs in a film, play or television program. Então, um ator, ele atua ou ele tem uma performance num filme, numa peça ou num programa de televisão. F. Analyst. An analyst analyze a subject and give opinions about that. Então, independente de que tipo de analista ele, como o próprio nome diz, ele vai analisar para poder dar opinião sobre algo. Então, tem analista aí que trabalha em diversas áreas, pode ser área de trânsito, área de segurança. Então, analista aí é uma coisa assim bem abrangente, depende muito da área que vai atuar. Mas é basicamente isso, é como uma pessoa que fosse bem instruída, observasse um caso ali onde ela trabalha para poder dar instruções, o que fazer, como fazer, entendeu? É um analista. Ok? Espero que tenha ficado claro isso. Então vamos lá. Na página 29 ainda tem a questão 4, que é resposta pessoal. Só vou dizer como é que vocês vão fazer. What do you want to be when you grow up? O que você quer ser quando você crescer? Write about the occupation you intend to follow. Describe what this profession does, what he or she wears to work, where he or she usually works, etc. You may begin your text with when I grow up, I will be a... Aí coloca o nome da sua profissão. Because... Gente, isso que não é difícil de fazer. Você só vai dizer quando eu crescer, eu quero ser... Aí coloca o nome da profissão, porquê e o motivo. Então, o que ele dá instruções de como que ele quer esse texto. Isso aqui é só para iniciar. Ele quer que você descreva o que essa profissão faz, o que essa profissão veste, precisa de uniforme ou não, o local onde que trabalha, seja uma delegacia ou um corpo de bombeiros ou nas ruas, que é outdoors, ou na escola ou no hospital, onde for a profissão que você escolher, você vai colocar no seu texto, ok? Não tem como corrigir essa, então vamos adiante. Aí nessa página, gente, eu tenho essas profissões aqui, parece muito um cardápio, né? Com esse númerozinho no final. Mas é como se fossem as ofertas de emprego de uma revista, por exemplo. Aí lá na página 1 vai ter essa primeira profissão aqui. Isso aqui tá tudo embaralhado, vocês vão ter que colocar direitinho. Então aqui embaixo onde tem page 1, e 2 pontinhos, já inicia com uma letra que é a letra que vai iniciar a profissão. Então eu sei que começa com D e eu tenho aquelas letras ali, T, O, D, C, O, R. Então eu vou tirar o D porque já iniciou. Que palavra eu vou formar ali, né? Então vai ter até o número 10 para desembaralhar e formar nomes de profissões. Isso é coisa bem fácil de fazer. Vamos lá? Conseguiu fazer? Eu não acredito que 7º ano não conseguiu, não. Todo mundo consegue, tá? Página 1, Doctor. Página 2, Teacher. Página 3, Housekeeper. Página 4, Waiter. Página 5, Dentist. Página 6, Secretary. Página 7, Reporter. Página 8, Carpenter. Página 9, Salesperson, que é a pessoa propaganda, pode ser salesman ou saleswoman, que é a mulher propaganda e o homem propaganda. Hairdresser, que é o cabeleireiro. Ok? Tranquilo? Espero que sim, porque aí a gente tem na página 30 uma entrevista, né? Uma entrevista com quem? Com o tal do Mr. Souza, que é um senhor, um homem chamado Souza. Mr. Souza is now having a job interview, uma entrevista de emprego. Read the conversation below and choose the best answer to each question. Então vamos lá. O entrevistador perguntou: How are you, Mr. Souza? Qual a melhor resposta? Yes, I am ou I'm fine, thanks. Lógico que 7º ano já sabe que é I'm fine, thanks. Continuando. What do you do? O que você faz? Qual a melhor resposta para isso? Because I'm looking for a job or I am a professor. Porque eu estou procurando emprego ou eu sou um professor. Ora, você está perguntando o que ele faz? I am a professor. E o entrevistador continuou. Where do you work? Onde você trabalha? At the university or I work from Monday to Wednesday.
Eu trabalho na universidade ou eu trabalho de segunda a quarta? Não faz sentido, né? Esses dias da semana no meio dessa pergunta aí. Então, at the university. Continuando, o entrevistador. Do you work at schools? Você trabalha nas escolas? Isso foi uma pergunta. A resposta, I disagree, ou eu discordo, ou no, I don't. Não, eu não. No, I don't. Não, eu não trabalho nas escolas. E a última pergunta. Do you like your job? Você gosta do seu trabalho? Yes, it's a boring job. Ou yes, it's an interesting job. É um trabalho entediante ou é um trabalho interessante? Ora, se ele diz que ele gosta, tem que falar algo positivo. Então, yes, it's an interesting job. É um trabalho interessante, tá? Então, assim, galera, revisado o conteúdo aí, um pouquinho do conteúdo sobre occupations. Vai faltar ainda umas paginazinhas sobre um texto bem bacana que eu preferi deixar ele para semana que vem, porque para não ficar passando muito rápido a aula e vocês não aproveitarem. Como é um texto bem bacana que eu acho que vocês vão gostar, eu quero aproveitar pedacinho por pedacinho dele, tá bom? Que ele tá no finalzinho do livro do volume 2 de inglês. Então não se preocupe, aula que vem eu vou mesclar isso direitinho, vou fazer direitinho e vocês vão gostar. Se ficou com dúvida em algum conteúdo de hoje, eu tô lá no plantão esperando vocês toda segunda-feira, ok? Então até a aula que vem. Bye, bye! Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, professora de ciências, para estar dando uma complementação no conteúdo de vocês. E hoje, dia 5/8, nós vamos falar sobre as sementes, que a gente também falou numa das aulas passadas, só que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, tá? Então tá, vamos lá. A semente, gente, ela é o óvulo maduro e já fecundado. Quando o grão de pólen foi lá naquela flor, entrou dentro do ovário ali e fecundou ali o óvulo. Então, a semente é isso. Tanto das gimnospermas como das angiospermas, lembrando que os outros grupos não têm semente. Grupos sem sementes, as briófitas e as pteridófitas. A semente é formada pela casca, né, o tegumento, o embrião, né, que é o responsável pela origem de um novo vegetal, endosperma, que é o que envolve o embrião, né, ele é nutritivo. Bom, as sementes elas são extremamente importantes para a sobrevivência das plantas, porque elas protegem o embrião, garante a dispersão das espécies e elas surgiram, né, falando evolutivamente, há 335 milhões de anos no período devoniano. E essa vantagem evolutiva fez com que ficasse mais resistente do que algumas outras espécies, né? No caso ali dos esporos, elas são mais resistentes. Elas proporcionam ao embrião a energia necessária para sobreviver em condições adversas, até ela ficar propício ali a germinar. E aí a gente tem algumas características, eu falei para vocês lá da reserva nutritiva, temos as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Aqui nós vamos falar sobre as características das eudicotiledôneas. Eudicotiledôneas é quando tem 2 cotilédones, a semente tem 2 reservas nutritivas. Então, as características gerais, assim, as nervuras das folhas, elas são ramificadas. Então, se você pegar uma árvore, pegar ali a folha dela e você olhar a nervura, aí você vai saber, é uma eudicotiledônea. Ela vai ter 2 cotilédones na semente. Ela vai ter peças florais em número de 4 ou 5. Ela vai ter feixes vasculares dispostos em anéis. Raiz pivotante, que é aquela que tem a principal e tem umas que se ramificam aqui para o lado também, né? Diferente das monocotiledôneas. Então isso aqui vai facilitar para vocês quando vocês olharem uma espécie de árvore e vocês pegarem pela folha e vocês dizerem se é uma dicotiledônea ou uma monocotiledônea. Vamos para a monocotiledônea. Monocotiledônea que tem apenas um cotilédone, ela vai ter peças florais em número de 3, né? Aqui parece 6, mas é porque são 2 em cima do outro intercalando ali as peças florais. Feixe vascular disperso, a raiz de cabeleira, ó, a raiz dela vai ser
aquela raiz mais ramificada, não vai ter aquele eixo central ali. E a nervura, gente, vai ser paralela. Vocês veem aqui o exemplo dessa nervura. Vai ser aquela em forma de linha, assim, uma do lado da outra. Isso quer dizer paralela. Então, quando vocês olharem aqui esse tipo de planta, você vai saber que é uma monocotiledônea, beleza? Bom, a importância das sementes é manter a variabilidade e a diversidade das plantas. Algumas ações humanas elas podem levar a várias espécies de plantas à extinção, como desmatamento, queimadas, uso descontrolado de recursos naturais, quando as pessoas acabam desmatando muito para pegar madeira e tal, acaba prejudicando ali a biodiversidade ali das plantas, tá? Importância das sementes, por causa desse perigo, olha só, tem sido criado muitos bancos de sementes. O objetivo é conservar e replantar áreas, evitando assim que espécies de plantas desapareçam. Bom, temos um texto no livro de vocês, o Banco Mundial das Sementes, a Arca de Noé das Espécies Vegetais. Não, na verdade esse livro não tá no livro de vocês, está no livro do professor. Mas esse Banco Mundial das Sementes, ele fala sobre isso. Tem um armazém, né, que tem a 1000 quilômetros do Polo Norte da Noruega. Eles formaram um armazém ali num lugar que tem muito gelo e colocaram várias espécies várias sementes, várias espécies. A intenção é preservar ali a biodiversidade. Temos ali arroz, trigo, feijão, tudo que se pode plantar. Isso é como se fosse um baú ali mesmo, porque elas conseguem sobreviver, né, a 18 graus negativos até 20 mil anos. Então isso, se acontecer uma guerra, um cataclismo, acontecer qualquer coisa, essas sementes elas vão estar preservadas. E aí vocês vão lá e pega a semente e vai replantar. Então essa é a ideia. Nesse que eu falei para vocês lá na Noruega, é o banco de semente que é o mais completo do mundo. Mas existem outros também. Na Itália também tem outros tipos de banco de semente, com a intenção de preservar ali as espécies vegetais. Tá bom, gente? Por hoje é sobre sementes. Qualquer dúvida, vocês estejam nos plantões também, que a gente está aí. Semana que vem, temos amanhã ainda aula, na semana que vem já é o novo conteúdo. Espero que vocês também já tenham pego o livro de vocês, tá bom? Então, até mais, um abraço.